Hoje é dia do quadro Seu Dentista Responde e o tema é Saúde Bucal das Crianças. E hoje nós convidamos a doutora Rosiane Almeida. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para solucionar as dúvidas. Ela irá responder as perguntas enviadas por alguns pais. São dúvidas que geralmente surgem no dia a dia. Então vamos lá para a primeira pergunta? Olá, eu sou a Brenda e eu gostaria de saber quais são os benefícios da amamentação para a saúde da criança. Todos já sabem que temos diversos benefícios, muito já é falado sobre os benefícios do leite para a saúde de forma geral da criança, é o alimento mais nutritivo e mais saudável. Mas também para o desenvolvimento da arcada dentária, ele é muito importante. Com a sucção, nós temos o fortalecimento da musculatura oral, o direcionamento do crescimento dos maxilares e também a criança aprende a engolir corretamente, a deglutir corretamente e também a respirar pelo nariz. Então ele é muito importante. É normal a criança ter febre quando começa a nascer os dentes? É normal um leve aumento de temperatura nas crianças nesse período, mas febres altas acima de 38 graus Celsius ou mesmo prolongadas, que duram vários dias, realmente não são normais. Então seria mais interessante procurar um médico para procurar uma outra infecção, alguma outra doença, porque não é dente. Então sempre que a febre for maior que 38, então já pode procurar o médico. Já pode procurar o médico. Entendi. Os dentes do meu bebê estão nascendo e ele está ficando muito enjoadinho. Me falaram de uma pomada em farmácia que ajuda a anestesiar a gengiva. Ela é boa mesmo? Essa pomada já foi usada muitas vezes antigamente e ninguém nunca falou nada, nunca teve um parecer da Sociedade Brasileira de Odontopediatria falando sobre essa pomada. Mas hoje em dia a gente tem conhecimento e sabe de que ela tem uma toxicidade, ela é tóxica para o organismo da criança e, além de tudo, ela pode causar uma sensação de sufocamento. Então ela não é indicada para esses casos. Existem algumas estratégias nesse caso. Podemos massagear a gengiva das crianças com o próprio dedo da mãe, passar com uma fraldinha, massageando, e também utilizar de mordedores, a gente procura resfriar eles na geladeira, bem limpinho, pode usar também. Também podemos oferecer para ele mamar, o próprio peito da mãe acalma bastante a criança. E também muito amor, carinho, afeto, porque nessa fase ela fica muito irritadiça. Sim. Então a principal opção é fazer essas estratégias e não utilizar a pomada. Dá carinho de sobra então, né, Dá doutora? carinho de sobra. Meu filho mama para dormir e nunca me preocupei em limpar os dentes dele. Vi que apareceu umas manchinhas brancas nos dentes. O que será que pode ser? Ana, essa é uma questão muito frequente no consultório. As mães acham que não precisa escovar os dentes da criança próximo ao horário de dormir. Elas têm um pouco de pena, medo de acordar. E a gente tem que orientar e salientar que tem que fazer essa higienização. A criança tem que escovar os dentes depois da última refeição, seja ela mamada, seja a última refeição comum, papinha, tem que higienizar. Então essas manchas brancas, Ana, pode sim ser sinal de cárie e o ideal é consultar um dentista para saber tirar a dúvida. Então ótimo! Mais uma dica. Se viu qualquer mancha nos dentes dos seus filhos, consulte um dentista. Quando devo começar a escovar os dentes dos meus filhos? A escovação deve ser feita assim que aponta o primeiro dentinho da criança. Então, nesse caso, é recomendável o uso de escova mesmo, não é dedeira, não é fraldinha, é escova de dente. Você tem que escolher a com a cabeça menor e com mais cerdas macias, bem macias. E não se esqueça de limpar a língua, que também é muito importante, acumula muita sujeira. Nossa, interessante, doutora. Muitas mães não sabem disso, geralmente higienizam com fraldas, dedeiras, né? Então fica mais uma dica, gente. Meu filho fez 2 anos e eu sempre usei creme dental sem flúor nele. E me disseram que agora eu posso usar creme dental normal, é verdade? Desde o primeiro dentinho até os 4 anos, a quantidade recomendada é equivalente a 1 grão de arroz cru. Então é praticamente só sujar a sardinha da escova, 2 vezes ao dia. Dos 4 aos 6 anos, antes de completar os 6, a quantidade recomendada é 1 grão de ervilha, também 2 vezes ao dia. Se você quiser escovar outras vezes, não tem problema usar ou uma pasta sem flúor ou usar também a escova sem pasta. A partir dos 6 anos, a escovação é feita com uma quantidade de 1 grão de ervilha em todas as escovações, sendo a pasta fluoretada em todas as escovações.
Que interessante, né? Porque muitos pais, pelo menos que eu conheço, até hoje escovam os dentes das crianças com pasta sem flúor. Então, o ideal é começar desde que nasce o primeiro dente, não é isso, doutora? Sim, para prevenir cáries, é o mais interessante nesse caso. Muito bacana. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Olá, meu nome é Matheus e eu tô com uma dúvida referente ao meu filho. Eu levei ele ao dentista e o dentista alegou que um dos dentes deu canal. Porém, os dentes do meu filho ainda são de leite. E eu gostaria de saber se dente de leite se pode fazer canal. Ana, essa pergunta é realmente muito importante, porque a maioria dos pais acham que o dente de leite não tem raiz, não tem canal. E o dente de leite, sim, ele tem canal, ele tem raiz, ele sofre tratamento de canal, se preciso for. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pensar que o dente de leite ele tem outras funções, como mastigar. Se ele for retirado precocemente, a criança não vai mastigar corretamente, não vai falar corretamente e também vai fazer falta para o dente permanente. Ele serve como guia do nascimento do permanente, então ele não pode ser retirado em qualquer momento. Se indicado for o tratamento de canal, ele deve ser realizado. Minha filha está nascendo um dente lá atrás na boca, sem que nenhum outro caísse. Será que isso é normal? Esse dente que nasce lá atrás é um primeiro dente permanente molar. É um dente que nasce por volta dos 6 anos e a maioria das pessoas acham que ele é um dente de leite. E às vezes descuidam, acham que não tem problema da cárie porque ele vai cair mesmo, mas ele já é permanente. Então tem que tomar cuidado e realmente os pais têm que monitorar a escovação, porque a criança realmente não consegue chegar lá atrás com a escova. Os pais pegarem e escovarem eles mesmos para os filhos. Seria o mais interessante nesse caso. Olá, eu me chamo Maraísa e gostaria de saber, um amigo do meu filho caiu de bicicleta e o dente dele saiu inteirinho. O que devo fazer se isso acontecer com meu filho? Esse não é um caso raro de acontecer. Muitas crianças caem, batem a boca e o dente sai inteiro. Nesse caso, é importante manter a calma, conter o sangramento, pegar o dente pela coroa e não pela raiz, não limpar o dente, deixar ele com sangue e tudo e levar para o dentista em até no máximo 2 horas. É o ideal, porque assim o dentista vai conseguir avaliar se esse dente pode ser reintroduzido na cavidade oral para ser reimplantado realmente ou não. Nesse caso, realmente é uma questão de urgência, tem que procurar bem rápido. Então, doutora, mas se isso acontecer, qual que é a melhor forma de transportar esse dente até o consultório odontológico? Ótima pergunta. Esse dente é idealmente transportado em um recipiente com soro fisiológico ou leite. Se você não tiver nenhum dos dois, você pode guardar ele dentro da própria boca da criança até chegar no dentista. Confere se ele está calmo, porque senão ele pode engasgar com o próprio dente. Ou então pede ele para cuspir num copinho, coloca junto com a saliva, não tem problema. O importante é tentar manter esse dente hidratado. O meu filho tomou muitos antibióticos quando era bebê e teve muitas cáries. O que eu faço para prevenir isso? Esse é um mito enraizado na sociedade, Ana. Muitas mães, muitos pais e responsáveis acreditam mesmo que o antibiótico causa cárie, mas não é culpa do antibiótico. A culpa é do açúcar inserido na medicação. Toda medicação pediátrica, para ter boa aceitação, insere-se muito açúcar na composição e é ele que causa cárie. Quando a criança está doentinha, geralmente a mãe administra essa medicação de madrugada, depois não higieniza e é isso que causa cárie. Então, nesse caso, reforçando, a gente tem mesmo que escovar os dentes depois de tomar esses remédios adoçados. É um pouco difícil, né, Rosiane? Eu sei que às vezes os pais têm essa dificuldade, mas então a gente tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. Né? Pelo menos nesse período do antibiótico. Pelo menos no período. Entendi. Então vamos para a última pergunta. Eu tenho uma filha adolescente e ela furou a língua, colocou o piercing sem a minha permissão. Fez escondido. Isso pode causar algum problema? Polêmico, né, Ana? Os adolescentes sempre inventando moda, mas a gente tem que lembrar sempre que algumas modas têm que ser bem orientadas. Nesse caso não é uma boa ideia, porque o piercing ele causa desgastes e trincas nos esmalte do dente, podendo causar fraturas e sensibilidade também nos dentes. Nesse caso, o ideal é remover, não usar piercing na região da boca. Já aproveitando essas inúmeras perguntas, eu queria também tirar uma dúvida. Sobre a questão do bico da chupeta, é indicado? O que você orienta? A questão do bico a gente sabe que é muito, muito útil para as mães, para induzirem a criança ao sono, para aliviar o nervosismo da criança.
Então, o ideal é não oferecer, mas uma vez que a criança já conhece, já usa o dispositivo, oferecer somente quando ela pedir. Né? Não vai ficar o tempo todo oferecendo para a criança ou mesmo deixar ela anexada na roupa ou com fraldinha amarrada, até porque essa fraldinha pode pesar no bico e fazer com que a criança faça ainda mais força para sugar. E isso pode entortar ainda mais os dentes, modificar ainda mais os ossos do rosto. Então o ideal mesmo é só oferecer quando a criança pedir, geralmente na hora de dormir, e também não amarrar esses paninhos nem deixar anexado no corpo da criança. Sempre manter ela limpinha, higienizada e lembrar também, sempre que possível, depois que a criança pegar no sono, pode tirar a chupeta, que ela raramente vai acordar. E ela faz menos força, né, com a chupeta e causa menos prejuízo. A questão de remover o hábito já é uma questão de orientação individual. Tem que ser orientado pelo dentista. Então terminamos as nossas perguntas. Doutora Rosiane, você quer deixar mais alguma orientação? Eu gostaria de deixar só mais uma orientação. O mais importante na educação dos filhos é o exemplo dos pais. Nesse caso, é importante que as crianças participem do momento de escovação, de forma interessada, lúdica, divertida. Os pais podem levar a criança no banheiro para escovar o dente junto com eles. O que vai servir realmente é o exemplo. E de nada adianta levar no dentista só no momento da dor. Tem que levar nos dias de prevenção, mostrar que o dentista está ali como um amigo para ajudar na higiene dos dentes. E se ele for regularmente no dentista, ele provavelmente nunca vai sentir dor. E o que serve mesmo é o exemplo. Para estabelecimento de hábito, tem que ter exemplo em casa. Se os pais escovarem bem, os filhos também escovam bem. E se os pais tiverem alguma dúvida, tem algum local que eles possam procurar? Tem sim, Ana. Aqui na cidade de Congonhas a gente tem unidades de saúde espalhadas pela cidade, em todos os bairros, e todas têm dentista. Então é só procurar a unidade de saúde do seu bairro que o dentista vai poder ajudar. Então ótimo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Pode ter certeza que vai ser de grande valia para todo mundo, para todos os pais, com essas dicas, né? E é isso.